Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast X Ideias e Soluções, onde a gente traz um problema real para encontrar as melhores ideias, as melhores soluções para resolver esse problema. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Aperte aqui no sininho para você receber as notificações de todos os novos episódios que a gente gravar. E se você tiver algum comentário aqui sobre o conteúdo, o tema que a gente vai falar, por favor, deixe aí seu comentário, o seu like, se você gostou. E deixa eu te perguntar uma coisa: você tem dívida? Você é servidor público? Se sim, você precisa assistir esse episódio até o fim, porque eu vou receber aqui o Coronel Mário Condes. Mário Condes é coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com mais de 30 anos de serviço público, passagem por cargos estratégicos aí de comando e gestão no governo e hoje referência nacional em educação financeira para servidores públicos. Eu gosto bastante desse tema porque eu também falo de educação financeira, Mário. Acho que é um tema super importante e nós vamos aqui falar sobre o teu livro que chama Servidor Público Rumo à Liberdade Financeira, que é esse livro que vocês estão vendo aqui, que está Exato. aqui na nossa, Aqui. bem aqui centralizado na nossa mesa. E nesse livro o Mário fala sobre o método que ele criou, que chama Método Condes, que é o seu sobrenome. Então Exato. ele une finanças, comportamento humano e saúde emocional para mostrar que a liberdade financeira não é luxo, é dignidade. Mário, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente conversar sobre esse tema super importante aqui na sociedade. Bem-vindo. A honra é minha, né? Eu fico muito feliz. Desde o dia do lançamento do livro, que eu lembro muito bem, você esteve lá. Steve. E esse livro, né, que você comprou lá, eu lembro, você foi autografado. E você já me falou, vou te convidar para você ir no meu podcast. E eu fiquei muito feliz naquele momento, porque quando a gente fala, acontece, né? Eu sou Master Coach. E isso é muito importante, quando a gente tem algo em mente. E quando você expõe isso, e hoje está aqui a realidade. Estou aqui com você. Eu fico muito honrado, Cacheta, com esse convite. Fernando Cacheta, né? Isso. Nome de guerra? É, Cacheta. Cacheta. Você sabe que eu sempre me apresento como Fernando. É. Eu vou trabalhar, eu sou servidor público também, Aham, e quando eu chego num local novo, conheço uma pessoa nova, eu me apresento como Fernando, né? O aham. Fernando Cacheta, e a pessoa descobre meu sobrenome, Cacheta. E automaticamente ela passa a me chamar de Cacheta sem eu falar nada. Então, Não precisa nem dizer. virou um nome de guerra automático, assim, não por eu querer, mas é porque fica Legal. mais fácil para as pessoas também. Mas, Mário, diz aí pra gente começar lá no alto, o que que é o método Condes? Tá, eu, assim, primeira coisa, né? Como surgiu esse método Cones? Eu vi a necessidade hoje do servidor, Cacheta. Vamos assim dar um início, né, lá no. Então eu vi que mais de 80% hoje dos servidores públicos, né? Tem uma estatística que fala que é 79,999. Então, vamos arredondar aí para 80% estão devedores. E a última que eu vi agora, que eu sabia que 20% estavam super endividados. Então, hoje, 29% estão super endividados. É a última pesquisa da FEComércio aqui em Brasília, inclusive. Tá aumentando. É a do Brasil, tá isso. E em Brasília está 27%. Estão super endividados. O que que significa isso? Eles não estão conseguindo nem pagar o que deve. Então, isso é muito grave. Você imagina um pai de família que chega, quando recebe o salário, ele já ficou tudo para pagar a dívida e ele não consegue comprar as comida para os filhos. Então isso é sério, né, isso é causa até de morte, tem muita gente se matando por conta disso, né, isso não tem estatística, a gente não é divulgado, né, mas é um grande problema e separação também de famílias, né. Então eu resolvi escrever o livro e dentro do livro eu falei: "Cara, vou usar o método Condes". Isso foi uma criação nossa dentro do projeto. E ficou muito característico, né? É o Condes, não tem como dizer que a gente pegou isso de alguém. Então foi criado para controlar a vida do servidor, para ele sentir
acolhido, ele falar assim, poxa, tem jeito, né? Tem uma orientação Então, aqui para eu seguir, né? tá, E por que que, na sua avaliação, coronel, por que que tantos servidores públicos estão endividados? tá. Então, o que que acontece hoje? Existe aí vários fatores, né? Primeiro deles tem um consignado. Isso aí você vê propaganda todos os momentos te querendo usufruir do teu contra-cheque. Eu não sei onde eles pegam essa informação. Tem um mercado negro aí no submundo que fica fornecendo dado É, todo eu, mundo, eu recebo umas 10 ligações todos os dias, principalmente para quem é pelo menos. aposentado, né? Se Exatamente. aposentou, o cara já tá te ligando. E outra, cara, olha só. Em 2019, eu limpei todo o meu contra-cheque, porque eu também passei por esse momento. Nós vamos falar sobre isso. Então, tô falando porque. E depois que meu contra-cheque limpinho, rapaz, é todo. Aí Alívio. aumentou mais as ligações, entendeu? Não sei como é que eles têm. Olha, você tem mais de tanto aqui, você pode pegar tanto. E a gente. Isso é um fator que dificulta a vida do servidor, porque ele já está sem dinheiro para nada. Fala, opa, eu posso pegar quanto aí? Pega, vai lá, compra o que precisa. No mês que vem ele vai pegar de novo. Então fica aquela bola de neve de consignado. Aí acabou o consignado, ele vai para o cartão de crédito. Acabou o cartão de crédito, ele vai no agiota. Ontem mesmo eu recebi um lead de uma pessoa falando, cara, eu tô cheio de dívida, inclusive com a agiota. Então, falei, opa, temos o caminho para você sair, né? Então, é isso, é a facilidade que você tem hoje de pegar o empréstimo. É dois cliquezinhos no Uhum. aplicativo, você tá com a dívida eterna aí. E você acha que a estabilidade do servidor ilude um pouco em relação ao dinheiro? Ele acha, eu sempre sou estável aqui, eu nunca vou perder meu emprego, o meu salário vai entrar todo mês, então não tem problema, eu posso pegar um monte de empréstimo. Claro, isso aí era o que eu pensava. Eu tinha esse pensamento. Falei, cara, quando eu me aposentar, sou coronel, salário bom, né? Coronel, vai Nunca vai, pagar o não vai salário. acabar assim. Ah, vou curtir As minha forças de vida. segurança em Brasília têm uma carreiras boas, né? A Tem. polícia, Hoje teve polícia aumento militar, bom isso. aí. E, mas, isso foi em 2016, eu me aposentei e falei, agora é só passear, vou curtir minha vida. Quando foi um belo dia, eu estava chegando no final do mês, quase sem dinheiro. Eu falei, opa, acendeu a luzinha vermelha, eu sentei. Eu tô aqui, tem a mesa. Eu fui candidato a prefeito de Santo Antônio Descoberta, né? Então eu era meio aventureiro na questão política. Fui candidato em 98 aqui a deputado. Meu comitê era aqui do lado, do É, Venâncio Quarta. olha, não Fui, sabia. Vamos falar sobre isso. fui candidato, né? Falei, vou ser deputado, vou consertar o mundo, né? Aí não deu certo. Aí fui para lá, desci, que lá, meu pai é lá daquela região, Santo Antônio Descoberto. Tem Agostinho Lopes Conde lá, que foi o precursor lá, que criou a cidade. Ele veio de Portugal, né? E era filho de um barão. Então tem toda uma história, tem um livro sobre a nossa família lá. Então eu falei, eu vou para lá continuar essa história, né? Aí não deu nada certo, eu voltei. Mas aí quando foi esse dia, voltando aqui para o nosso assunto, anotei todas as minhas dívidas, um consignado. Só que eu devia lá R$ 3.000, eu ganhei em torno de 30 mil. Falei, pô, 3 mil, para quem ganha nada. Você está revelando, agora o pessoal vai te ligar mesmo, vai Ah, atrás do seu agora, conselho. agora que eu vou pegar o É. consignado aí, né? Aí eu multipliquei aqueles 3 mil por tanto de prestações que faltavam. Aí, gente, foi a grande surpresa. Que aí você viu, meu Deus, quanto que eu estou Quando chegou pagando? no final, eu cheguei a 480 mil de dívida, naquele momento. Aí eu parei tudo, falei, opa, aqui chegou, deixei as farras, deixei tudo de lado. Eu estava solteiro na época, tá? Vou deixar bem claro aqui, porque eu tinha separado da minha primeira esposa. Então, parei tudo, comecei a pagar dívidas e ler livros. Eu comecei a ler livros sobre finanças, comecei a ler, fazer cursos, porque é uma jornada. Eu fiquei um ano praticamente na imersão dos livros sobre finanças, finanças, finanças. Até hoje eu estou lendo livros sobre finanças, né? Então, li aproximadamente uns 60, 70 livros. Tem todos lá na minha estante.
Aí foi a virada de chave, porque em 2017 eu montei um plano de ação para sair das dívidas. Eu não sei se o próximo episódio seu fala sobre isso, mas aí montei um plano de ação em 2019, eu quitei todas as minhas dívidas. E é isso que eu estou apresentando aqui. Você lê o livro, você sabe muito bem. Você sai com um plano de ação para você sair das dívidas. E você acha que o endividamento adoece as pessoas? O cara tá. Você ficou muito endividado, você se preocupou, você arrumou um caminho para você sair daquilo, mas tem gente que não consegue. E aí acaba ficando doente emocionalmente, em depressão. Claro, isso aí, olha só, a segunda causa de separação é o financeiro. A primeira, claro, é traição, né? Ninguém aguenta a traição. Mas a segunda chama-se financeiro. E aí vem problemas emocionais no trabalho. A pessoa, como é que você vai sair para o trabalho todo endividado, com a família passando necessidade e trabalhar tranquilo? É muito difícil isso. Então, em detrimento desses problemas, aí vem outros, né? De morte mesmo, as pessoas se matam, né? E recorre a outros meios que pagam juros altíssimos. Imagina um agiota. Se o banco já cobra um juro alto, imagina um agiota, O né? cartão de crédito já é um agiota regulamentado, né? Porque os juros do cartão de Exatamente. crédito é quase 400% ou mais de 400% ao ano. Isso é agiotagem legalizada, na minha Não, opinião. e um banco a seu desfavor, né? Na hora que Sim, você sim, é inadimplente, você está enrolado, sim, sim. entendeu? Enquanto você está pagando, o Ah, banco está tudo te bem. tratando bem pra caramba. Depois que você não Exato. consegue pagar, a perseguição começa. Nossa, é muito Mas vamos sério. voltar um pouquinho no passado, É. Mário, antes de você virar servidor público e entrar no corpo de bombeiros. O que que você fazia? Eu sei que na sua infância você trabalhava já. Ai, meu Deus, tem todo, acho que cabe outro livro essas É, histórias, né? Eu coloco um pouquinho deles aqui, né? você foi engraxate. Eu Traba... comecei como engraxate em Alexânia. E o que Eu, que isso te ensinou? então, meu pai era fazendeiro, né? Ele tinha lá uma fazendinha e vivia daquilo ali. E a gente tinha uma casa na cidade. E ali eu ficava, eu falei, cara, eu saía da escola, eu falei, e agora? O que que eu vou ficar fazendo aqui? Poxa, eu quero curtir, eu quero viver, eu quero ganhar um dinheirinho também. Aí tinha um colega meu que estudava na mesma sala, dividiam, né? Eu lembro até o nome dele até hoje. Ele saía com a caixinha dele. Eu falei, rapaz, o que que você tem aí dentro, hein? Me mostra aí. Aí ele mostrou a caixa toda bonitinha, toda arrumada, né? Aí eu falei, tá bom, vou começar nesse trabalho, né? Montei minha caixinha de engraxate e fui engraxar. Esse foi o primeiro eh, iniciativa que eu tive para ganhar dinheiro, né? E depois disso, tinha um senhor do meu lado, lá no ladinho de casa, que era um comércio, seu Zé, lembro dele até hoje, seu Zé e Dona Helena. E eu ficava ali no pojão observando ele vender, né? Chegava um cliente e tal. Aí um belo dia ele me chamou lá, ei, vem cá, você não quer trabalhar aqui comigo? Não, eu tinha 9 anos de idade, Cacheta. Eu falei, ué, como é que seria isso, né? E o seu pai não se importava de você Não, trabalhar? aí, olha só, ele falou: se você aceitar, eu vou conversar com seu pai. Se ele deixar, você começa a trabalhar aqui comigo. Eu falei, mas eu estudo. Senhor." Não, aí você vai para a escola num período, no outro você trabalha aqui. E eu te pago aí um saláriozinho por mês. Aí eu falei, eu aceito, né? Aí o doido, papai chegar da fazenda, né? Chegou lá, conversou com ele, ele topou. E eu tava empregado, olha aí, Olha com que 9 beleza. aninhos de idade. Naquela época, né? Se Não tinha. fosse hoje, os direitos humanos iam Não, atrás ele lá não. do seu pai e falar É. tá trabalho infantil, não sei o quê. E ali eu comecei a trabalhar, comprei minha primeira bicicletinha, né? Olha que legal isso, Você né? acha que isso foi importante para o teu futuro? Claro, eu provei ali naquele momento que se eu trabalhasse, eu teria renda. Isso era importante para mim, entendeu? Sem dúvida. Quando a gente É, é, tá-
a gente está na fase de infantil, de criança, de adolescência. A gente quer ter as nossas coisas. E Claro. nem sempre nossos pais conseguem fornecer tudo que a gente quer. E É. trabalhar nesse período, eu também comecei a trabalhar não tão cedo como você, mas trabalhei com 16 anos, eu já estava trabalhando. Uhum. Que eu queria ter as coisas que meus pais não conseguiam me dar. Então, eu queria uma camisa nova, eu queria uma bicicleta, queria viajar com os meus amigos, e aí só Isso. trabalhando para poder E que isso dali, acontecesse, olha né? só, dali eu fui convidado para ir para um armazém maior, né? Eu falei, opa, a coisa O negócio tá fluiu. dando certo. Eu tô indo bem, né? E aí eu comecei a trabalhar lá com o seu Livre e eu tive que sair. Aos 14 anos, eu tive que sair, fui para... Meu avô me convidou para ir para Lusiânia, estudar lá num colégio particular, que é o Santa Luzia, não sei se você conhece lá, Não. hoje virou até uma faculdade. Mas eram só professores da UNB e eu estudando em colégio público, lá em Alexandria, né? Aí eu falei, eu topo o desafio, vamos para lá. Ele tinha criado já umas meninas e tal, deu muito trabalho para ele. Falou, eu quero um homem, porque vamos ver se dá menos trabalho. Eu falei, vamos. Aí, com 14 anos, eu me preparei tudo, tirei só um notão. E interessante que eu cheguei lá no colégio, primeiro dia, né? Fui lá para me matricular. Aí saiu o Hermes, sério, né? Professor da UNB. Ele pegou meu boletim e falou: a gente não aceita você aqui não. Esse boletim aqui de escola pública, Tá você não vai fraco. conseguir. Você tá só com excelente aqui. Você já tá passado, mas aqui tu não passa, não. Eu falei, cara. Aí foi o meu primeiro desafio que eu topei também, né? Eu falei, me aceita que eu vou te provar quem sou eu. Aí ele falou, volta aqui amanhã que eu vou pensar. Eram três professores, tudo da UNB. É o Nelson, Décio e o Hermes. E no outro dia, ó, nós vamos aceitar. Mas se não der certo, a gente te tira do colégio. Rapaz, dos 3 anos, eu fui o primeiro, o segundo ou o terceiro colocado da turma. Então, eu topei o desafio e consegui chegar com mérito, né? Legal. Então, esse aí foi um desafio grande. No Você último sempre ano, procurou desafio aí na sua vida, né, mano? sempre, sempre. Hoje eu estou com outro desafio, né? É tirar todo o servidor público das dívidas. Ah, esse é um grande desafio esse aí, viu? Espero que você consiga. Olha, o E como é que máximo que eu puder, eu vou fazer. e quando que você resolveu ir pro bombeiro? Então, aí eu fui, e teve essa passagem, terminei o segundo grau lá. Hoje não nem fala segundo grau mais, É, né? Ensino médio, na né? minha época era segundo Segundo grau grau, também. é científico. Eu É, fiz o científico. Aí voltei para Alexânia. Cheguei lá, ajudei meu pai um pouco na fazenda. Ele tinha um trator, eu aprendi a tratorar. Falei, pai, se eu tenho um tratorista, ele trabalha durante o dia. E se eu quiser trabalhar à noite? Ele falou, ué, trator aguenta, pode ir. Aí eu treinei, fiquei melhor do que os tratoristas e trabalhava à noite. Eu ganhei uma grana tão grande para ele lá nessa época, porque a gente pegava serviço de outros fazendeiros. Aí eu ficava até 4 da manhã. Cara, quando eu olhava no espelho, eu só via poeira, né? E eu caía na cama, imagina sim, o cansaço. cansaço, né? Aí ia dormir, no outro dia de novo, né? E quando chegou assim, 6 meses lá com ele, ele falou: meu filho, eu ganhei tanto dinheiro na minha vida, de trator e tudo. Quanto é que eu te devo? Eu falei, pai, você não me deve nada. Isso aí é só para o senhor comprar o que precisa, eu vou me embora. Aí recebi uma proposta para ir para Goiânia. Colega meu, o pai dele queria montar uma empresa lá, daquelas carteirinhas com brasão da República. Até Uhum, hoje a sim. empresa existe em Goiânia, a Metalcouro. E é o filho dele que estava servindo a aeronáutica, junto comigo, hoje está tomando conta lá. Aí eu fiquei lá 8 meses, me chamaram para o serviço militar, aeronáutica, eu tinha me inscrito. Aí ele, não, você não vai não, que eu trabalho aqui com o Íris Rezende, o pai dele era assessor do Íris. Eu arrumo uma cartinha aqui e você está dispensado. Eu falei, Não, que eu quero quero. não, quero ir, quero servir, eu quero um desafio, quero ir para outra. E aí entrei, vim para a aeronáutica e passei um ano, todos os dias, Cacheta, eu ficava estudando, todos os dias, até meia-noite.
E os colegas passavam por mim, eram 327 recrutas. Dentre taifeiros, né, que tinha uns taifeiros também junto. Aí todo mundo passava. Deixa de ser otário, rapaz. Fiquei estudando, vamos pra farra. Ia ali pro Gilberto Salomão, né? Curtir, que era ali do lado. Falei, não, eu vou estudar, cara. Todo dia, até meia-noite. Às vezes tinha dia que eu tinha que botar o pé na água fria para manter acordado. Sim. Resultado, passei na primeira prova para cadete do bombeiro. E aí começou minha E aí carreira você militar fez a carreira toda lá no de bombeiro. oficialato. É. Mas vamos voltar aqui para o livro, que é o nosso tema Vamos lá. principal. É bom, bacana saber essa tua história aí, que mostra um pouco por que que você está nesse momento, né, de querer ajudar os outros, na sua capacidade, na sua meta de vida, de estar sempre estudando, melhorando, se aperfeiçoando, adquirindo conhecimento para poder Exato. ajudar as outras pessoas. O crédito consignado também pode ser uma boa ferramenta se a pessoa souber utilizá-la, né? Qual é a diferença entre você utilizar corretamente um crédito consignado, porque na maioria das vezes tem um juros menor do que um empréstimo pessoal direto no banco, né, sem ser Uhum. consignado, e você se perder ali de pegar tantos empréstimos e comer todo o teu contra-cheque ali praticamente. Ótima pergunta isso aí. Hoje, por exemplo, né? Se eu tenho um dinheiro aplicado, eu tenho algumas aplicações em imóveis, e se você tem lá uma aplicação que está muito boa, está rentável, e vamos supor que aparece aqui uma oportunidade de eu comprar um imóvel. Um imóvel custa 300 mil reais, vamos botar um preço, né? 300 mil. Só que a pessoa está tão endividada e querendo vender e vai vender de qualquer forma por 200 mil. Então, eu posso ir lá pegar esse consignado, sem mexer em nada das minhas finanças, compro esse imóvel por 200, dou ali passo uma tinta nele e vendo ali com calma por 300 mil. Então, eu vou lá, quito o consignado, ou seja, o banco vai ter vantagem, porque tem ali os custos, IOF, uma série de ganhos que eles têm, e eu ganhei porque eu não mexi no meu capital. Eu trabalhei com o capital do banco e ganhei dinheiro. Sim, teve uma Então, oportunidade no mercado, você usou essa exato, ferramenta para também isso. prosperar. Então, o consignado, eu não falo mal do consignado aqui, você vê isso. Sim. Eu falo mal do mau uso do consignado. Se você pensar que ele incorporou no teu salário, aí você se enrolou, porque isso não é teu salário. E quais são os erros mais comuns do servidor, além do consignado, na gestão financeira? O que que acontece? Eu sempre fui disciplinado para farda. Eu nunca tive uma punição, Cacheta. 30 anos, é até raridade alguém falar isso. Eu nunca tive nenhuma punição administrativa, nem de criminal. Então, 30 anos, vida limpinha. Só que eu não tinha essa disciplina para as finanças. O brasileiro não tem esse costume de cuidar das finanças, né? Diferente lá do judeu, a primeira coisa que ele faz, a criança nasceu, ganhou um presente, ele bota 30% da Sim. poupança para a criança. Então, O judeu é 30-30-30-10, a divisão financeira é dele. exatamente, 10 para comer e o restante é para guardar. Você E tem por razão. isso que está 53% da riqueza mundial hoje está na mão do judeu. Então, o brasileiro não tem isso. E depois que eu canalizei a disciplina para as finanças, tudo mudou. O jogo virou muito rápido, né? 2017, 2019 eu não tinha nenhuma dívida mais. Em 2021 eu já estava com o mesmo montante de dívida, só que positivo na minha conta. Então, foi muito rápido a virada de chave. E aí você consegue até juntar dinheiro mais rápido, né? Juntar de forma mais fácil, porque Hoje, sobra mais se você tiver uma vida controlada. hoje virou para mim uma alegria de depositar o dinheiro para render. É muito bom. Para viver sem aperto, você acha que a pessoa tem que ganhar muito bem ou dá para viver sem aperto mesmo com um salário médio, assim, um salário não tão alto? Olha, você não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que ganha. Eu estava na palestra uma vez
e tinha uma pessoa. Eu fiz a seguinte pergunta: quem ganha até 5.000 aqui? Uma senhora levantou a mão. Eu falei, isso consegue guardar algum dinheiro? Ela falou, eu guardo em torno de 1.500, porque eu tenho casa própria, tudo. Dá para eu guardar 1.500 todo mês. Aí eu falei, quem ganha até 100.000 aqui? Aí um cara, eu ganho 90.000. E quanto o senhor guarda por mês? Eu falei, "Não, eu consigo gastar 110.000 todo mês." Eu fiz a seguinte pergunta: quem é que está melhor que hoje, financeiramente? Essa senhora que guarda 1.500 ou aquele que gasta 20.000 a mais do que ele ganha? Então a resposta é óbvia, né? Então quem não importa o quanto você ganha, aqueles 1.500 ele vai multiplicando. Isso é uma mentalidade da pessoa? Isso é uma decisão. Quando você decide, aquele momento ali que eu anotei minhas contas, eu decidi ali naquele momento, eu não quero mais dívidas na minha vida. E nunca mais tive dívidas. Eu É chamo isso de, decisão. eu chamo isso de, é uma decisão, você tem toda a razão, eu chamo isso de decidir viver a sua realidade financeira do momento, né? Porque a gente pode querer um monte de E você coisa, falou da mentalidade. Não deixa de ser. Você sim, mudou a sua é, mentalidade. é ter uma mentalidade correta para ter uma vida financeira Exato, saudável, né? exato. E você pode até não estar contente com a sua realidade financeira deste momento. Você pode trabalhar para mudá-la, estudar, se capacitar, Claro. abrir um negócio, enfim, empreender, arrumar outras formas de ter outras rendas para você sair daquela realidade. Mas enquanto isso não acontece, você tem que viver a tua realidade, que é não gastar mais do que você ganha. Porque esse exemplo que você citou, o cara ganha 90 mil, você fala, esse cara, pô, tá bem demais, esse cara é bem de vida. Mas se ele tá gastando 110 todo mês, uma hora A casa vai a cair. casa vai cair. Ele não consegue, né? Não tem jeito. Você fala no seu livro sobre os métodos avalanche e bola de neve para quitar dívidas, né? Para quem está muito endividado. Qual a Isso. diferença dos dois? Então, o bola de neve, você pegar aquilo que tem menos juros, né? As dívidas menores e quitar primeiro. Então, isso aí por que que eu dei esses dois exemplos? Porque tem gente que tem dificuldade de pagar a dívida. Então, se ele já paga uma pequenininha, ele já se sente capaz. Aquilo psicologicamente já dá um up na vida dele. Ele fala, cara, é possível, eu vou quitar tudo. Então, ele começa pelas menores. Agora, quem quer sair rápido, vai para o avalanche. Por quê? O avalanche é aquele que tem os juros mais altos, independente do valor. É o que está te sugando mais, Uhum. está pegando mais dinheiro seus de juros. Vamos supor, hoje, um cartão de crédito é bem maior do que um consignado. Então, no método da avalanche, você quitaria o cartão de crédito primeiro. Primeiro. Exato. E depois passaria para o segundo, para o terceiro, né? E É. assim E o sucessivamente. cartão de crédito é um perigo, né? Porque dependendo do montante que você deve lá, se você ficar meio que um ano sem pagar, virou, Você está quadruplicou, enrolado, porque quintuplicou a sua dívida, e aí vai chegar um momento que fica impagável. aí é negociação, né? Não tem jeito. Você tem essa vontade de ganhar o teu dinheiro desde cedo, como você falou. É, você comentou que o brasileiro não tem esse costume, né, de ter uma educação financeira. Isso é um fato, tanto é que você deu um dado que 80% das pessoas estão endividadas. Não é só o servidor público. É um É o dado Brasil muito todo. parecido com todas as famílias brasileiras. Você Exato. acha que a educação financeira deveria ser uma política pública? Com certeza, eu acho que deveria estar desde o do prezinho, já te ensinando. Daria um cofrezinho ali para a criança, falar, olha, vamos depositar aqui um dinheirinho todo mês, vamos botar aqui. E isso criaria uma nova qualidade de vida para a pessoa. Porque, cara, o que que você faz sem dinheiro? Você não teria um podcast desse aqui se você Não, não tivesse dinheiro, não é não. verdade? Não, tive que investir um pouquinho aqui nos equipamentos. Claro, né? E eu não teria escrito meu livro se eu não tivesse finanças para bancar. Foi tanto gasto nisso aqui que a pessoa pensa que o valor dele é só a impressão. Não, cara, isso aqui tem muito curso embutido. Hoje eu tenho 2 graduações e 7 pós-graduações. E a última foi com o Thiago Nigro. Só nessa aí eu gastei mais de R$ 40.000, só no curso.
Imagina as viagens que eu fiz, que eu tive que ir a São Paulo algumas Sim. vezes para algum evento dele. Qual foi o insight mais importante que você teve lá com o Thiago Nigro? Você olhou, cara, isso aqui, pô, não tinha pensado nisso. Ah, o Thiago Nigro é uma. O fera das Ele finanças Ele aí, é né? fera O hoje livro dele é de de 1.000 ao 1 milhão, né? aplicação. Ele tem escreveu um outro É. agora, do Rei Dalio, né? Então ele é uma sumidade, um cara que veio lá da pobreza Sim. também, tinha quebrado, os pais dele perderam tudo. Ele conta essa história sempre, né? Então isso motiva a gente o tempo todo. E a questão de aplicação foi o que mais mexeu comigo, né? Eu falei, porque eu não tinha noção, eu tinha medo de aplicar meu dinheiro. Eu falei, cara, eu vou botar meu dinheiro e vai sumir, onde é que vai parar? Então hoje eu tenho total segurança e ensino aqui os primeiros passos para a pessoa que tem medo. Pode vir com toda certeza, Que é tranquilo. investir aquele dinheiro que você está guardando. Como Exato. investir aquele dinheiro que você está Tá guardando. aqui, você deve ter lido, é lá no Uhum. finalzinho que já, né, investindo com segurança. Você não vai depender de gerente de Sem correr banco, risco. sem buscar gerente, sem buscar terceiros, porque quando você busca alguém para pensar isso para você, o cara já vai pegar uma porcentagem do teu investimento. Então aqui eu ensino como você fazer diretamente, né, a sua O seu aplicação. livro, ele está focado para o servidor público, né? Por Isso. que você resolveu focar no servidor público? Então, primeiro porque eu sou servidor público. E eu vivenciei isso. Eu saí das dívidas, que eu estava, como já citei aqui, estava com 480 mil de dívida. E aí, depois eu paguei tudo, montei um plano de ação, paguei todas as minhas dívidas e depois eu montei minha reserva de emergência e hoje já estou investindo. Então, eu falei, aí a ficha caiu. Depois que eu fiz o curso com o Thiago Rodrigues, eu falei, cara, eu vou ensinar isso para o servidor público. Porque eu sei o que que é a vida do servidor público, você entendeu? Por isso que eu focalizei. Mas, na verdade, esse livro, você mesmo disse aqui no começo, ele serve para qualquer pessoa. Então, quando você tem alguém que está endividado aí, que está com uma dificuldade, e você, às vezes, você dá uma cesta básica, mas a cesta básica acaba daqui a um mês, cara. Aí você ensina ele a pescar, entrega um livro desse, cara, se ele ler, e você vai mudar a vida dele e da família dele, concorda? Concordo. Então, aqui está o caminho para você sair da dívida. E tem idade certa para buscar a liberdade financeira? Ou isso já deveria estar na adolescente já? Desde criança, né? Desde criança. Infelizmente, a gente não tem isso em lugar nenhum. Você falou que se aprendeu, perdeu o medo de investir lá com o Thiago Nigro, né? Conseguiu ter mais segurança nisso. Mas antes de investir, você precisa ter um dinheiro. O que que vem primeiro? A reserva, a construção da reserva de emergência ou o investimento para ganhar dinheiro? A primeira coisa, porque tem gente que eu já encontrei alguns oficiais do bombeiro, por exemplo. Cara, e aí, você tem a reserva de emergência? Não, minha reserva está lá toda na criptomoeda. Eu falei, cara, isso não é reserva de emergência. Isso aí, aliás, é o maior risco que existe, né. Então a primeira coisa, Não, por favor, depois a eu. primeira coisa, sair das dívidas. Você não pode porque, igual você citou aí, um consignado hoje pelo menos dá 2% ao mês. E quando você aplica, não dá 1%, cara, é 1%, 0,8. seguro, por aí. Então, qualquer aplicação não vai dar o preço que você paga de juros. Então, a primeira coisa, paga todas as suas dívidas, aí sim, você parte para a reserva de emergência. E incrível, aqui eu coloco, né, que tem o parâmetro para quem é servidor público, que já tem essa estabilidade, você dificilmente vai ser mandado embora, dificilmente você fica sem salário. Então, você pode reduzir isso aí para os 6 meses do que você gasta por mês, multiplica por 6 e guarda. Mas para quem não tem essa estabilidade, são 12 meses. Para quem é servidor de algum órgão privado, você tem, inclusive para o empresário, ele tem que ter 12 meses de reserva de emergência
para ele ter a tranquilidade. Se ele se machucar, se tiver uma pandemia, como teve, que teve que fechar praticamente um ano, Quem não estava preparado, né? quem não tinha sua Sucumbiu ali. reserva se enrolou, quebrou. A verdade é essa. Então é isso. E depois disso, que você tem sua reserva lá numa taxa Selic, eu sempre indico taxa Selic ou Tesouro Direto. Por quê? A poupança ela não acompanha a inflação. Então a pessoa coloca ali na taxa Selic e depois disso ele diversifica ali os seus investimentos. Sim. Eu ia falar sobre a que você falou criptomoedas, porque eu gravei um episódio aqui com o Breno Brito aqui de Brasília, escreveu um livro 101 perguntas sobre Bitcoin. Uhum. Então nós falamos sobre Bitcoin, mas eu concordo contigo de que primeiro é reserva e criptomoeda não é reserva, é um outro tipo de investimento. A pessoa Claro. precisa conhecer aquilo, como funciona. Olha, e eu até oriento a pessoa que foi fazer investimento, depois da sua reserva, ele pegar, vamos supor que ele vai investir R$ 100.000, ele pega 10.000 só e coloca em cripto, se ele quiser fazer isso. Então é 10% do que ele for investir por mês Investir sem ter uma para reserva arriscar. é irresponsabilidade. Total. Aí ele quebra, ele para de investir, porque ele vai precisar disso aí, tira tudo, perdendo dinheiro. E você faz mentoria para ajudar as pessoas. Além de ter o livro, a pessoa pode comprar o livro, ela também pode te contratar para fazer uma mentoria para Sim, ajudá-la, né, a organizar a parte financeira da é. vida dela. Qual foi a história mais triste que você escutou aí, que você encontrou Ah, nessas mentorias que você faz? olha, eu já vi muita gente chorar na minha frente, né? Eu vou citar um caso de uma professora da rede pública de Brasília. Ela chegou e chorando. Falei, mas o que que foi? Ela falou, eu fui no gerente do banco para pegar um consignado e não tenho mais capacidade de empréstimo. Eu falei, calma, senta aí, vamos fazer as contas. Aí eu pedi no próximo momento para ela trazer todas as contas que estava devendo, todos os empréstimos, trazer o contra-cheque. E nós fomos fazendo ali as contas. E eu liguei para uns 3 bancos para ver qual que seria a menor taxa de juros. Fui lá, negociei e canalizei só para um banco todos os empréstimos. E sobrou aquele dinheirinho. Eu falei, isso aqui dá para você sobreviver? Eu, dá. Isso aqui dá para mim sobreviver. E, pelo amor de Deus, não Não. faça mais dívida. É. Cara, rapidinho ela cresceu. Ela falou, poxa, eu comprei meu primeiro apartamento. Então foi muito rápido. Quando você pega esse novo caminho, Cacheta, cara, parece um milagre. É. Tudo se Você transforma. está falando isso, eu lembrei de um amigo, né? Não vamos falar nomes aqui, né? É claro. Que o pai dele é servidor aposentado, tem uma boa remuneração, só que eu vou até indicar o seu livro para ele, Manda lá, manda para que uma mentoria, isso aí é uma isso, mentoria. e ele estava nessa mesma situação, pegou o máximo de consignados que era permitido e não conseguia mais pagar as contas do mês, porque não sobrava dinheiro. Aí o filho foi lá, não, pai, eu vou te ajudar. Fez essa mesma coisa, foi nos bancos, organizou, pegou e negociou para diminuir os juros, não sei o Isso aí quê. é uma parte do método Conde, né? Do Exato, N, é isso. negociação, né? Negociação, negociar essas dívidas caras que a gente tem, né? Isso, e E aí diminuir. deixou tudo bonitinho, só que diferente da sua mentorada, ele foi lá e pegou um monte de consignado de novo, a vida ficou do mesmo Nossa, jeito. aí É voltou. triste, né? Tem que ler o teu livro. Tem que ler porque muda a mentalidade. Aí entra a mentalidade. É. Tem a mentalidade de investidor. Muda tudo. E a pessoa só não pega mais consignado porque é limitado o percentual. Porque se deixasse, era o salário Exatamente. todo ali É. de E você me fez consignado. uma pergunta também do livro, né? Então eu escrevi o livro, lancei também o curso Saindo das Dívidas, o outro curso que é Criando a Sua Reserva de Emergência e o outro Investindo com Segurança. Já estão lá na Hotmart. Quem tiver interesse, entra lá no meu site, que é o www.coronelmariocondes.com.br e você vai ter todos esses dados lá. Além da mentoria individual e em grupo também, né? Quem quer o caminho mais rápido, eu não digo que é mais fácil, mas é mais rápido, né? Mais direto ao ponto, faça uma mentoria individual,
que chega lá muito rápido e vira essa chave e transforma a sua vida. Sim. A mentoria a pessoa acha no seu site. Tá lá no No site seu também, site. é só se E os inscrever cursos na, direto. na Hotmart. É, tá tudo no site, na verdade. Só clicou lá, você já vai direto A para. disciplina financeira é mais importante que o salário? Rapaz, os dois são importantes, né? Primeiro você tem que ter o salário e depois você tem que cuidar dele com disciplina, porque eu vivi isso tratando. Eu vou dar um exemplo lá da aeronáutica para você ver. Se eu tivesse a disciplina do judeu, eu estaria com muito mais dinheiro hoje. Eu cheguei, teve uma época que eu vendi essas carteirinhas já do meu colega mandava para mim, eu já vendi aqui em Brasília, mesmo recruta. Eu dava uma pro chefe primeiro, né? Que aí abria as portas. Ele te liberava a mão, né? Aí liberava, não, agora você pode negociar aí. E aí eu tava com R$ 100, eu lembro daquela época, que o salário mínimo era R$ 100 naquela época. E eu coloquei R$ 100 na Poupex, lembra da Poupex, do Banco do Lembro, Brasil? lembro. Até hoje existe, né? Falei, cara, eu vou botar R$ 100 todo mês nessa Poupex. Cheguei lá, depositei, abri aquela coisa toda, né? Fiquei muito feliz. Rapaz, não deu nem um mês. Eu fui lá, saquei o dinheiro e tomei uma cerveja e nunca mais botei o dinheiro. Então, disciplina. Você tem que ter disciplina, porque senão não acontece. Tem que pensar no futuro, né? Tem. Aquilo, ver aquele dinheiro guardado como um investimento para o futuro, a longo É a sua prazo. liberdade, né? Sim. A verdade é essa. E é importante você tirar um percentual. A gente que ganha ali um certo salário, ou às vezes até incerto, você recebeu R$ 10.000, fala, cara, 30% eu vou guardar. Independente do dinheiro que você ganhar. Ah, eu vendi um livro desse. Eu boto 30% dentro da poupança, lá da taxa Selic, ou no investimento que eu estiver fazendo. 30% é um percentual alto, né, para guardar dependendo do salário da pessoa. Tem que ter muita Não, disciplina. você tem que começar, comece. Olha só, eu estou criando um outro produto aí, eu falo, cara, porque eu vi isso no Mente Milionária, tá? Sim. O Harvey falou para a mulher que ele estava fazendo uma mentoria. Você consegue guardar? Eu não consigo guardar, não. Você consegue guardar US$ 1 por dia? Ah, US$ 1? Eu consigo. $1 é fácil. Aí ela começou a guardar US$ 1. Hoje ela está multimilionária. Então, o importante não é nem a quantidade, é a disciplina. Se você falar, não, todo dia eu vou guardar US$ 1. Poxa, com 30 dias você tem US$ 30. E ela começou a guardar US$ 10 por dia. Começou a guardar 100. E aí a caixinha foi aumentando, cara, porque ela criou o hábito, a disciplina. E depois disso você não volta mais a ser um devedor. Você vê, eu estava há 50, quase 50 anos devedor. O dia que eu virei a chave, nunca mais eu voltei a ser devedor. Sou investidor hoje. Como é que você chegou a ter essa dívida? Foram decisões erradas que você tomou? Eu nem digo que foi errada, cara. A gente, automaticamente, você imagina, fala, cara, eu trabalhei 30 anos, exemplar, agora eu mereço. Eu olhava assim pro rumo de Nova York, falava, eu vou para Vou Nova lá. York hoje. Eu cheguei lá no Hard Rock, eu quero logo 16 semanas aí, tudo all inclusive. E comprei, eu comprei 16 semanas, eu tenho até uma semana lá ainda para curtir. 16 semanas all inclusive no Hard Rock Punta Cana, né? O dólar tava 1 para 1 e eu paguei, estava endividado e continuei pagando. Mas hoje tá bom, eu me organizei, ainda tem 2 semanas lá, né? Em breve, acho que eu vou passar o próximo aniversário lá, em junho, né? Legal, legal. E no seu livro você cita o método 50-30-20. Você falou há pouco de guardar 30%. O que que é esse método 50-30-20? Então, aí é para você começar, né? E no finalzinho, lá na página 179, não sei se você viu, tem as tabelinhas, né? Esse 50-30-20 é para você ter uma mentalidade, começar ali uma É mentalidade. um 50% norte. você paga as dívidas. 30% você guarda ali uma parte para férias, outra parte para você.
para sua liberdade financeira e outra parte para investir. E o outro você se paga, né? Então você tem que ter uma grana, você tem que se compensar no final do mês, falar, cara, eu mereço. Então tira uma grana ali, vai andar de kart, sei lá, vai curtir. Você Fazer o tem que 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 se você gosta, divertir, né? exato, para você sentir que valeu a pena você trabalhar, dedicar o mês inteiro, né? O meu brinquedinho agora, eu vou, dia 25 agora eu viajo, tô indo para Europa, volto dia Olha aí. 8, Dessa né? vez não é o Red Rock, é a Europa. Né, agora eu vou para Portugal, Paris e Bruxelas. Legal. Isso por conta da sua mentalidade de Hoje eu organizar a tua tenho vida liberdade financeira. e eu não devo mais nada, já quitei tudo, já vou sem, já paguei tudo. Então, Agora é só imagina isso. aproveitar a vida e ajudar os outros a Exatamente, organizar a sua vida financeira. é isso. Você acha que falar de dinheiro no serviço público é um tabu? Ninguém quer comentar, ninguém quer falar que está endividado, e aí a pessoa acaba se escondendo ali em si própria e não consegue ajuda. Olha só, Cacheta, meu pensamento é diferente um pouco, não é nem tabu. É porque existe tantas ofertas. Ah, o cara é palestrante, você vai na palestra dele e tudo vai mudar depois da palestra. E não existe uma continuidade. De nada adianta, cara. Você entendeu? Então, por que que eu montei esse caminho completinho aqui? Tem o livro, a pessoa lê. Porque tem gente que o livro ele muda o pensamento. Ah, ela não conseguiu, vai para os cursos. Ela não para ali. Ela vai fazer o curso. Dos cursos, ela vai começar a mudar. Ela vai mudar. Ah, eu não consegui. Fiz os cursos também, quero a mentoria. Rapaz, eu te garanto. Aí eu vou falar aqui igual o Tony Robbins. Eu fiz o curso com o Tony Robbins nos Estados Unidos. 4 dias de imersão. Aí ele virou assim bem forte. Falou, cara, diz que tem gente que não muda, muda assim. O coach tem que ter força. Ele traz no muque. Ele levanta a pessoa e ela sai do buraco. Então, e ele mesmo citou, com 3 sessões com ele já muda a pessoa. Então, aí é a mentoria individual. Se você tem algum bloqueio, porque todos nós temos. O ideal, Rachida, por exemplo, você, qualquer um de nós aqui, é fazer um processo de coach a cada 6 meses. Você vai, troca o óleo do carro, você cuida do carro, e você? O que que você faz para você de 6 em 6 meses? Então, faça um processo. E isso não tem preço. Você acha que Isso toda aí é pessoa deveria ter uma. um mentor na tua vida? Um Claro! mentor profissional, um mentor financeiro? Olha só, eu estava numa reunião lá no Shopping Iguatemi, só empresários. Fui convidado para uma reunião, um lançamento de uma grande revista lá. Aí, estou lá naquela conversa e de repente chega um camarada em mim, quem é você? Eu falei, eu sou Master Coach, né? Nem me apresentei como bombeiro, né? Coronel do bombeiro, não, sou Master Coach. Ele falou, pô, não faço nada sem meu coach. Eu falei, o senhor, eu sou o dono da Camargo, dos ternos Camargo. Eu falei, nossa senhora. Aquilo ali foi uma injeção de ânimo tão grande para mim. E eu atendo, já tem mais de 1.000 horas de atendimento de coach, né? Uhum. Empresários, eu atendo muitos empresários, porque a minha formação me ajuda. Eu sou administrador, engenheiro, tenho 7 pós-graduações, e eu canalizo isso aí pro meu coach. E nós temos que colocar isso aí também na homepage lá para Vamos botar passar, na né? descrição. E essa mentalidade serve para a pessoa física e para o CNPJ, né? Porque Claro. você precisa organizar os dois lados. E tem muito empreendedor que mistura a vida pessoal com a vida da empresa e acaba embolando tudo e quebrando. Olha, aqui do seu lado aqui, eu já fiz uma consultoria. Eu não era nem coach ainda, era administrador e estava na ativa. Aí uma pessoa quebrando, estava com a empresa, não vou citar nome também para Sim, não. vamos preservar. Ah, Aí, olha, eu tô com 200 mil de dívida e tal, e tem que fechar. Você pode me ajudar? Eu falei, vamos lá. Aí fiz um diagnóstico. Falei, olha, eu vou criar uma equipe. Nós vamos vir aqui. Aí peguei um general do exército, cara, bom de gestão. Peguei outro que mexia com fluxo de caixa. E eu entrei coordenando essa equipe. Sei que ficou lá uns 15 mil reais.
Aí foi, 15 mil eu consigo, vamos pagar. Cara, com 3 meses que a gente passou lá dentro, fazendo o principal problema dela era exatamente isso. Trabalhava com os filhos, cada um ia lá no caixa, Ia pegando, tirando um pouquinho. pegava. Falei, a primeira coisa é você dividir o dinheiro da tua empresa com o dinheiro do gasto pessoal. Isso aí o a pessoa que estava no fluxo de caixa já orientou. E ela assim fez imediato. Com 3 meses ela estava com 200 mil de lucro na empresa. Ela falou, minha empresa Então, foi salva, cara. 15 mil foi barato. Foi um presente. Ela me chamou até para ser sócia da empresa, né? E eu não podia. Eu tinha muito medo disso, né? De misturar serviço público com empresa. Na tua avaliação, qual é a primeira decisão que a pessoa precisa tomar para mudar de caminho, mudar de rumo? Lê meu livro. Não, brincadeira. Mas a primeira, aí você já deu até a resposta, é decisão. Você tem que decidir. Então, a primeira ação. Exatamente, é decidir. Tá? Então, você que decide. Teve uma época que eu estava tomando muita cerveja e tal. Eu decidi, eu falei, cara, eu não dou conta de secar essa cerveja, eu vou parar. Fiquei 2 anos sem beber. Isso foi maravilhoso para mim. Então, são decisões na tua vida que você toma que muda toda a sua vida. E decisão para as coisas boas, é claro. Tem gente que decide ir para o buraco, né? Então, a primeira chavinha que eu coloco é decidir. Eu não quero ter mais dívidas. Aí sim, eu tenho um caminho para você que quer ficar sem dívidas e ser um investidor. Tá aqui. Legal. Estamos chegando já no final, Mário. Depois eu vou pedir para você repetir aí todos os canais para as pessoas te encontrarem, o teu livro, tua mentoria, teus cursos, né? Mas uma pergunta final, e se você quiser fazer mais alguma consideração sobre ou o teu livro ou o teu curso, você fica à vontade. Liberdade financeira é luxo ou é dignidade? É dignidade, com certeza, tá? Então, tem gente que está andando de carro zero, morando aí no lago, numa bela mansão, e não tem dignidade nenhuma. Se não é nada dele aquilo ali, é tudo do banco, de alguma financeira e nada dele. Então, a primeira coisa é dignidade. Ontem eu vi um vídeo muito interessante. O cara andando num carrinho velho. Lá atrás ele foi criticado. Cara, esse cara aí não vale nada andando nesse carrinho velho. Ele está com uma grande empresa. Ele falou, aquele carrinho velho é que me fez ter essa grande empresa. Eu eu estava com um carrinho em 2007. Depois que eu saí das dívidas, eu estava endividado. Era uma Mitsubishi 2007. E eu continuei com essa Mitsubishi aí, quase 500 mil na conta. Falei, pô, agora eu vou entrar até numa X6, né? Agora o negócio vai ficar bom. Aí eu pensei, falei, cara, eu vou construir uns imóveis. Desses imóveis eu vou comprar até uma Ferrari. Aí construí 7 kits, tá lá alugadas, e disso tá me dando quase o dobro do meu salário hoje, né? Só de aluguel. E agora com a possibilidade de a gente crescer muito mais, né? Já estou fazendo um novo projeto para alavancar. Então, dignidade, não tem Você preço. não se contentou só com o teu bom salário, você procurou uma renda extra. Você acha que as pessoas deveriam sempre procurar uma renda extra? Isso acontece naturalmente, sabia, Gacheta? Na hora que você começa, eu vou guardar 10% todo mês, vou guardar, daí a pouco você se enxerga uns 100 mil na conta, você fala, opa, peraí, o que que dá mais rentabilidade? Aí pinta a oportunidade de você comprar um imóvel, fala, pô, mas se eu pegar esse imóvel, quanto ele vai me render por mês? Hoje com a Airbnb aí, você acaba tendo aí 3 mil, 5 mil por mês, dependendo da Só que tem uma, localidade. uma grande pedra no nosso caminho aí. Sabe qual é? Imposto. O governo, É, exatamente. O mas governo sempre te atrapalhando para você prosperar. eu digo o seguinte, essa frase aí, ela já não mexe muito comigo mais. Eu quero pagar muito imposto. É isso que eu te digo. É, É. então Eu prefiro pagar muito imposto. eu posso te dizer que esse ano você já vai pagar mais do que do ano passado. Ótimo. Entendeu? Você sabe por que que eu estou dizendo isso, Cacheta? Isso realmente é preocupante para quem está desorganizado.
quem já vive ali sabe, já na rampa final, não tem reserva, não está se organizando. Agora, quem está organizado, você ganha lá seus 5.000 por mês, tem que pagar para o imposto? Paga. Passa a ganhar 10, você, né, vai pagar mais para o governo? Vai, mas é melhor você pagar imposto do que pagar juros. Sem dúvida. Você Sem, entendeu sem nenhuma a dúvida. lógica? Entendi. E aí, repete pra gente onde encontrar, quem quiser comprar o teu livro, onde é que ele acha, as tuas mentorias, onde é que a pessoa acha, e teus cursos, onde é que a pessoa acha. Então, nós temos hoje o livro, né, que está aqui, Servidor Público Rumo à Liberdade Financeira, e tem também o curso 1, que é Saindo das Dívidas, o curso 2, que é Criando a Sua Reserva de Emergência, e o curso 3, que é Investindo com Segurança. Além disso, a mentoria em grupo, que sai um pouco mais barata, né? Então, deixei essa opção lá para quem quiser a mentoria. E a individual, e tudo está lá no meu site, www.coronel, por extenso, mariocondes.com.br. E também no Instagram, se clicar lá no link do Instagram, que é @Coronel Mário Condes, também tem todos esses produtos. Já vai direto para Hotmart e você já paga e já recebe em casa. E o Legal. curso recebe na hora, porque é online, né? Então A você já pessoa paga começa já agora a fazer o teu curso. imediatamente, ela já tem acesso. Exato. Mário, obrigado pela sua presença, ter aceitado aqui o nosso convite, falar sobre um tema que eu julgo também ser muito importante para a nossa sociedade. Eu espero que o brasileiro comece a ter educação financeira mais cedo para que a gente consiga nos tornar um país definitivamente desenvolvido. Porque isso também passa pela saúde financeira das famílias, das pessoas. Quem poupa também é importante para o país, que esse dinheiro vai gerando outros negócios. Então, muito obrigado. Oh, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com você e já de antemão desejando sucesso no seu podcast, nos seus projetos, né, que Deus te abençoe aí em todos os seus passos para que você cresça cada dia mais. Amém. Muito grato mesmo. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, apertar nesse sininho para que você receba as notificações de todos os novos episódios que a gente gravar. E se você gostou aqui da nossa conversa com o Mário, deixe aí seu comentário. Você está endividado? Ou você está com o controle financeiro aí em dia? Tem liberdade financeira? Fala aí pra gente qual é o problema que você enfrentou. E se você conhece alguém que está cheio de dívida, está com problema, precisa de ajuda, indique esse episódio para essa pessoa. Muito grato pela sua audiência e até a próxima.